Bom, e para começar, acho que o melhor jeito é falar sobre a origem de Mil e Uma Versões de Mim. Por que eu decidi criar isso? Mas, basicamente, essa é a origem de Mil e Uma Versões de Mim. Mas agora, vamos para partes mais detalhadas sobre a criação. E para isso, primeiro eu quero falar especificamente sobre as versões. Bom, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Quais são as versões que existem? No total, são 8. Menininha, temperamental, enigmática, altruísta, proativa, introvertida, insegura e hiperromântica. Essas são as 8 versões. Além delas, também tem a sabedoria, que é um caso à parte, então eu vou falar dela depois. Essas 8 versões foram escolhidas a dedo, gente. Todas elas têm um motivo pelo que foram escolhidas. Tem um motivo óbvio, que é todas elas são características minhas, fortes. Fortes o suficiente para ganhar um personagem. Teve algumas que eu descartei, teve outras que eu acrescentei de última hora, teve outras que eu adaptei. Por exemplo, antes existia a Sofia Guerreira, que era como se fosse uma mistura da proativa e da temperamental. Ao mesmo tempo que ela pega pra resolver as coisas e ela é super proativa, super agitada e tal, ela é meio poucas ideias, entendeu? Tipo, não fala comigo que eu tô ocupada, me deixa em paz, eu odeio tudo e todo. Não, calma aí, não é pra tanto. Mas, enfim, ela era essa personagem meio que mesclada das duas. Mas aí, ao longo do tempo, eu achei melhor separar as duas coisas, porque as duas vertentes eram fortes o suficiente para serem trabalhadas sozinhas. E então nasceu a temperamental e a proativa. Mas aí, isso me ajudou a perceber também que, de certa forma, seria legal todas elas estarem interligadas de alguma forma. Não só por serem parte da Sofia, mas por, em muitas coisas, elas contribuírem para a atitude uma da outra. E então, surge o seguinte. No total, nós temos 8 versões, certo? Um número par, diga-se de passagem, caso você não tenha percebido. E o legal é que depois que eu já tinha bolado essas 8 personagens, eu percebi que elas formavam um certo equilíbrio entre si. Então é como se cada versão ela tivesse uma parte meio antagonista. Como se fosse uma balança mesmo, sabe? Uma versão pendendo para um lado e outra que compensa esse equilíbrio. E aí, nesse caso, o esquema é montado dessa forma. Nós temos a introvertida e a hiperromântica. A introvertida, ela é mais na dela, ela quer ficar quieta, ela quer ficar em casa, ela não se importa em ficar sozinha, ela tem o tempo dela de fazer as coisas, ela quer paz e tranquilidade. É basicamente isso. A hiperromântica quer drama, ela quer aventura, ela quer história pra contar, ela quer romance, ela quer, tipo assim, tudo e brilho, e entendeu? Ela é a parte fantasiosa, a parte intensa da Sofia. Então, é óbvio que essas duas coisas tem hora que entram em empate, certo? Então, elas formam um desses pares contrastantes. Nós temos também a insegura e a proativa. Como já tá no nome, né? A proativa pega tudo pra fazer, pega além do que ela dá conta às vezes, mas ela tá lá, ela quer ajudar, ela sabe que no fundo vai tudo dar certo e ela vai conseguir fazer o que ela precisa fazer. Ela se dispõe, ela topa novos desafios e ela vai seguir em frente e se desenvolvendo sem ter medo do que vai rolar. Mas aí tem a insegura também, que como o próprio nome já diz, fica insegura com tudo isso. Então ela é a parte que de repente ali no meio de um projeto vai falar: será que eu sou a pessoa certa pra estar fazendo isso? Será que esse roteiro ficou bom mesmo? Será que eu sei editar vídeo de verdade? Será que eu escolhi as roupas certas? Será que eu escolhi as personagens certas? Será que não era melhor botar outra coisa no lugar? Será que eu devia ter ficado com a ideia original do seu filme, não sei? Será que as pessoas estão gostando? Será que tá dando certo mesmo? Essa é a insegura. Então, naturalmente, ela também dá um pouco de trabalho para a proativa e elas também se tornam mais um par contrastante. Temos também temperamental e altruísta. A temperamental, como vocês já sabem, ela é meio esquentadinha,
ela faz caras e bocas, ela não consegue esconder quando ela tá insatisfeita, ela pode ser meio grosseira às vezes, meio insensível, ela também pensa muito em si mesma, mais como uma forma de autodefesa também, ela tá sempre meio na defensiva. E a altruísta não, a altruísta, ela vive pelos outros, ela tá sempre disposta a conversar, a ajudar, ela sempre vê o melhor nas pessoas, ela sempre pensa em colocar as outras pessoas antes dela e se preocupa em manter um ambiente agradável, uma boa convivência e todo mundo feliz e amigo. E aí, naturalmente, às vezes as duas, né, entram em conflito, porque como é que você mantém um ambiente tranquilo, sem brigas, quando você tá a fim de brigar? Ou quando você não aguenta segurar uma cara de insatisfação, uma cara de não concordei com o que você disse, uma cara de... sabe? Então, elas também formam outro par contrastante. E por fim, temos Enigmática e Menininha. A Enigmática é a parte da Sofia que tá desvendando o que ela é. É a parte da Sofia que se preocupa em entender os próprios sentimentos, entender o próprio crescimento, entender tudo o que aconteceu ao longo dos anos. Ela revisita memórias, ela coleta aprendizados, ela também tem uma pegada meio reflexiva, então ela se envolve muito com a literatura, com aquela coisa que vai deixar ela pensando, ela quer desvendar o mundo. E a menininha é como se ela estivesse vendo o mundo pela primeira vez e pra ela isso é suficiente. Ela é a criancinha que mora ainda dentro de mim. É a Sofia apegada da família, a Sofia que ainda quer ser criança de vez em quando, a Sofia que às vezes tem hábitos bobos, mas que fazem ela feliz, que estão vinculados ali a memórias felizes da infância. A Sofia também é um pouco ingênua às vezes, que não tem tanto tato pra ver que a vida vai muito além do que ela pensa e que de vez em quando pensa que realmente o mundo é só um planeta cor-de-rosa e que tudo é alegria e diversão e família e amor, o que é bem necessário às vezes, né? E aí nós temos mais um par contrastante. Mas a Enigmática e a Menininha têm uma dinâmica um pouquinho diferente. Um exemplo disso é o episódio 3 de 1001 Versões de Mim, que é sobre TPM, em que esses pares discutem entre si, elas brigam umas com as outras, né, por causa do que tá acontecendo. Mas no caso, a Enigmática e a Menininha não brigam. Você vê ali a discussão da hiperromântica com a introvertida, da insegura com a proativa, da temperamental com a altruísta. E até ali um pequeno embate entre a enigmática e a altruísta, mas era uma coisa específica daquele episódio. Mas a enigmática e a menininha não brigam. A menininha tá lá meio que não quero lidar com conflito, eu quero que tudo seja feliz e calmo. E a enigmática pra ouvir a sabedoria. Por que isso acontece? Porque a relação da enigmática e da menininha, ela não é um contrastante de gerar conflito. Ela é um contrastante de polos diferentes, mas que contribuem entre si. Meio que lua e sol, assim, fazendo uma simbologia bem avulsa. Por quê? A menininha ainda tá ali porque a enigmática entende a importância dela. A enigmática entende a Sofia o suficiente para saber que a parte infantil dela não é uma parte que precisa ser descartada, mas que tem o seu valor também. Então a enigmática também tá ali para manter a menininha viva. Ela vai ter a missão de se aprofundar na vida, de colecionar os aprendizados, o crescimento, sem matar o que a menininha é. E é por isso que elas não brigam nesse episódio. Fica aí uma curiosidade bacana. Mas o negócio não é só pares contrastantes, não. As versões também têm os seus pares que conversam entre si. Pares que vão pensar parecido, que vão tomar atitudes parecidas. E quais são esses pares? Primeiro, nós temos aí nosso par acinzentado, introvertida e insegura. Eu acho que já é meio intuitivo, mas elas vão contribuir nessa parte meio... deixa isso pra outra pessoa, eu vou ficar mais aqui na minha zona de conforto, não quero ser muito ousada, não quero sonhar grande, eu tô bem aqui. Elas
geralmente vão ter isso em comum. Nós temos também a menininha e a hiperromântica, que estão ali contribuindo com o lado sonhador da Sofia, o lado que fantasia, que às vezes romantiza demais as coisas, mas que também faz parte ali da criatividade, dos sonhos, da alegria, né, esse pitadinho, esse brilhozinho da vida. Então as duas vão estar aí mais ligadas com essa parte sonhadora da Sofia. Puxando um pouco da criatividade também, a gente tem a enigmática e a proativa. Elas também estão bem ligadas nessa parte intelectual. Então, elas são as mais produtivas, elas vão ali botar a mão na massa, elas vão absorver o que elas aprenderam e transformar isso em algo novo. Então, elas também contribuem bastante nessa parte de produção, de intelectual e criativa, muitas vezes. A proativa também tem uma segunda conexão, que é com a altruísta, que elas estão ali mais ligadas nessa parte de ser útil, de ajudar as pessoas, de pegar o que for necessário para fazer, de não decepcionar, de entregar aquilo que as pessoas esperam. Então elas estão mais ligadas com essa parte de serem efetivas, serem agradáveis e darem o que as pessoas querem. Contrastando um pouco com isso, tem a temperamental e a introvertida, que parecida ali com a insegura, mas de uma maneira diferente, também tem essa conexão na parte de quero ficar no meu canto, quero fazer o que eu tiver afim, vou deixar de ir num compromisso importante às vezes, só porque eu não tô com cabeça de sair de casa. É feio de assumir, gente, mas a gente tem que ser sincero, né? Então elas também têm essa ligação ali um pouco mais que se segura assim ao que a Sofia realmente está disposta e que não arreda pé às vezes de fazer o que não tá afim. E a temperamental também tem uma segunda conexão com a hiperromântica, ali naquele lado da intensidade, das caras e bocas, né, daquela expressividade que não dá pra conter. Eu diria assim que 90% da minha veia teatral tá ali totalmente enraizada na hiperromântica e na temperamental. Então, se existe 1001 versões de mim, também é graças a elas. Então é isso, essa é basicamente a dinâmica entre as versões. Mas lembra que eu falei da nona integrante, que também é importante para essa série, muito importante. Vamos falar sobre a sabedoria. Quando eu terminei de criar as versões em si, eu estava focando mais na parte humana, digamos assim, da Sofia, naquilo que é da minha natureza e ligado aos meus sentimentos humanos e tudo mais. E, obviamente, baseando naquilo que eu acredito, eu senti que estava faltando um ponto importante ali naquele meio, que inclusive seria o ponto de resolução dos problemas. Eu não queria fazer episódios em que eu ia simplesmente falar dos problemas, reclamar, expor meus sentimentos, sofrimentos e terminar aquilo como se eu continuasse sofrendo, como se eu não conseguisse resolver o que está dentro de mim, como se não tivesse esperança para mim. Então, a sabedoria veio para mostrar que todos os conflitos que eu passo na minha vida, existe alguém que tá lá para me sondar também. Então, a sabedoria, ela é algo para representar o Espírito Santo, que também mora dentro de mim, também interfere nas minhas ações, graças a Deus. E que tá ali trazendo soluções, muitas vezes, para aquilo que eu tô sentindo, pros medos que eu tenho, os conflitos que eu passo. E às vezes até coisas mais simples na vida, tipo uma TPM. E aí eu quis fazer também esse trocadilho, porque o significado de Sofia é sabedoria. Então eu queria mostrar a sabedoria como parte da Sofia também. Afinal de contas, o Espírito Santo mora dentro de mim e ele influencia nas minhas ações, assim como as versões influenciam. Na verdade, não da mesma forma. Deu pra entender, né? É diferente. Mas ela também tem um papel muito importante em tudo. Mas que ela também não é uma das versões que vem da minha humanidade. Ela vem do Senhor. E por isso que ela tá ali ela é algo à parte, que não é Sofia a sabedoria. Ela é a sabedoria. Então ela tá dentro de mim, ela faz parte de mim, mas ela é algo que vem dos céus. Muito bem, gente. Ainda falando sobre as versões, agora eu queria contar um pouco sobre a parte visual das coisas, falando sobre figurino, cores e tudo mais. Eu levei um bom tempo para conseguir escolher as roupas e toda a dinâmica visual das versões, porque eu queria que tivesse um significado por trás também e não fossem simplesmente figurinos para diferenciar elas.
Obviamente, a ideia de vestir elas diferente e fazer penteados diferentes também veio muito por essa questão de as pessoas conseguirem diferenciar quem que é quem só de olhar. Porque é uma atriz só pra fazer 8, 9, 10 personagens. Se você contar com a Sofia, comigo mesma. Então era importante também ter essa identidade visual forte para as pessoas saberem quem que é quem. Mas também não era pra ser uma coisa totalmente aleatória. Então por que eu escolhi as roupas como eu escolhi? Vamos uma por uma? Pra essa parte eu vou pegar uma colinha, gente. Não é que eu não lembro de cabeça, mas é que se eu for ficar pensando, eu vou enrolar demais. Então é melhor usar colinha, né? Pra poupar trabalho. Vamos lá, começando pela menininha. A gente tem ela com uma blusinha amarela, que eu não sei se dá pra pegar no vídeo, mas é uma blusinha que tem vários desenhos assim, que são até uns emotezinhos que eu gosto de usar, até escrevendo, tipo, em mensagem, em texto, é uma coisa que eu gosto de usar muito e que eu acho que se conecta muito com essa parte mais menininha de mim. E eu tenho uma blusa exatamente nessa estampa, que foi o motivo principal para eu ter escolhido, mas também o fato dela ser amarela, que é uma cor que remete à alegria, que também é algo que pega muito pela personagem, que ela tá muito vinculada à alegria, às memórias felizes da infância da Sofia. Ela também tá usando um macaquinho, que também remete um pouco a essa pegada mais infantil, simples assim. Ela usa os brincos de abacaxi. Gente, os brincos de abacaxi são essenciais. Não só por eles serem amarelos, mas por serem abacaxis. Eu não sei se a maioria das pessoas sabe isso, eu acho que não. Mas eu vou contar. Abacaxi, pra mim, é uma estética, entendeu? É um estilo de vida. É um símbolo, uma revolução. Desculpa, eu tô exagerando. Mas eu gosto muito de abacaxi. Eu não sei explicar por quê. Eu gosto muito da fruta, eu gosto muito de tudo que é feito da fruta, suco de abacaxi, doce de abacaxi, gelatina de abacaxi, bolo de abacaxi, picolé de abacaxi, tudo de abacaxi que tiver na vida. Pode botar na minha frente, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu também gosto da estética, tipo assim, eu não sei explicar, mas a estética é muito legal. Tipo, eu vejo um abacaxi e eu acho uma fruta divertida. E isso também, acho que deu pra perceber, tem muito a ver com esse meu lado meio menininha, entendeu? Então é algo que tem tudo a ver comigo. Se você viver assim comigo, você vai perceber que eu tenho muitas coisas de abacaxi. Tem brinco, tem vestido, tem chaveiro, tem adesivo, tem muita coisa de abacaxi. Então tá ali bem na identidade da menininha pra marcar esse ponto importante pra mim, que é o abacaxi. Ela também usa Maria Chiquinha também por essa parada de ser o visual estereotipado de criança. Não tem como fugir, né, gente? Essas coisas ajudam na hora da filmagem a criar a imagem que a gente precisa. Então ela usa Maria Chiquinha e é isso mesmo. Agora vamos falar sobre a menininha em foco. Em foco, vocês lembram, né? Tem um visual diferente pra mostrar que elas estão mais fortes naquilo que já tá forte na identidade visual delas. Que é essa ideia do enfoco, que é tipo assim, ela tá ali na frente das decisões da Sofia. E quando a menininha tá em foco, ela tá com a mesma blusinha amarela, mas ela tá com um vestido de abacaxi, de novo o abacaxi, é isso mesmo, que tem, ele vem um vestido de alcinha, assim, então ele também pega um pouco da ideia do macacão, que ela usa na versão normal, mas com essa característica reafirmada do abacaxi, e também da ideia de vestido, que também tem um quezinho, assim, de criança. Os brincos eles estão lá, a Maria Chiquinha também tá lá, e também tem os desenhos no rosto. Então ela tem uma estrelinha e um coração. Eu não sei se eu fiz do lado certo, mas ela tem uma estrelinha e um coração, que são os símbolos que eu tinha mania de desenhar. Tipo assim, quando eu era criança, se você botava um papel na minha frente, eu ia fazer uma estrela e um coração. Era tipo assim, a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Eu também escrevia oi, mas eu não ia escrever oi na minha cara. Então eu fui com a estrela e com o coração. Muito bem, vamos pra Enigmática agora. A Enigmática usa uma gola alta azul marinho. E por que eu escolhi essa blusa? Porque gola alta passa um ar de elegância e mistério, você não concorda? E essa é a vibe que eu quero pra Enigmática. Ela é elegante e misteriosa, reflexiva, intelectual. E na parte do intelectual a gente já entra aí nos óculos, que também é um estereótipo, mas ele é eficiente, gente. O que eu posso fazer?
Então, ela usa óculos. E caso você não saiba, é uma curiosidade interessante. Eu uso óculos. Eu preciso de óculos. Eu não uso no meu dia a dia, mas eu preciso de usar óculos. Mas é porque, na verdade, eu só tenho miopia no meu olho esquerdo. Então, quando eu tô assim, vivendo a vida normal, eu não sinto falta do óculos. Mas se eu fizer isso aqui, é o meu fim. Já tá tudo embaçado. Só que aí quando eu tô assim, fica tudo bem. E aí era pra eu usar óculos, mas eu não uso. Só que a enigmática, ela é esperta. Então ela usa o óculos que ela precisava usar. Sacou? Ela também usa uns brincozinhos que é tipo um diamante roxinho, assim. E ele também, eu escolhi ele por passar uma vibe de elegância e também pelo quesito do diamante. De tipo assim, pode ser uma besteira, eu posso estar falando uma besteira aqui agora, mas o diamante também me remete também, sabe, ao ato de polir o diamante. O diamante bruto você tem que polir pra ele virar aquela pedra bonita, brilhante, certo? E é isso meio que a enigmática faz com a vida. Ela tá ali pegando os desafios da vida e tentando tirar lições disso. Então ela tá ali tentando tirar o diamante da vida. Poético, né, gente? Quem diria que um brincozinho tinha uma mensagem por trás? É isso mesmo. E ela também usa o coque pelo mesmo motivo de elegância e mistério que eu falei inicialmente. E porque eu tinha que diferenciar ela das outras personagens. Mas é porque ela é elegante e misteriosa. Não dá pra ver isso no vídeo, mas ela também usa uma calça caramelo. Se você visse o look inteiro da Enigmática no vídeo, ela estaria com uma calça caramelo. Como ela está aqui agora. Ela estaria. Ela tem uma calça caramelo. A Enigmática em Foco também continua com sua blusinha de gola alta, azul marinho. Ao invés da calça caramelo, ela tem calça jeans e ela tem um sobretudo caramelo. Porque aí ela é super elegante e misteriosa. Sobretudo, pra mim, gente, ele é tipo assim, um elemento da moda mais elegante e misterioso que você pode pensar. Então, a Enigmática em Foco tem um sobretudo caramelo igual as calças dela. Ela mantém os brincos de diamante, até porque ela continua tendo que tirar diamantes da vida bruta. E o coque dela fica parcial, só pra... Esse eu confesso que não tem nada por trás não, gente. É só pra dar uma diferenciada. Pra ela não ficar muito parecida com a normal. Mas ainda tem um coquezinho, um mini coquezinho assim. Porque ainda é ela, afinal. Muito bem, pra temperamental, nós temos ali a blusa vermelha. Vermelho bem vivo, porque tem a ver com a intensidade da garota. E querendo ou não, o vermelho também é uma cor que remete a emoções fortes, principalmente a raiva. A temperamental não é só sobre raiva, mas a raiva está presente. A raiva, ou o deboche, ou sei lá. Enfim, vermelho é uma cor que se encaixa bem para intensidade de emoções. Então ela tem essa blusa vermelha, essa blusa é mais grossa, né? Uma blusa de frio, de lã, então também tem a ver com esse peso, essa intensidade. Tem a jaqueta jeans por cima, só pra dar uma pegada meio rock and roll, que não é tanto assim, mas é só pra dar uma, entendeu? Porque ela é mais... Eu não ligo pra ninguém, ela é mais despojadora, entendeu? Pelo menos era pra ser, gente, eu não sei se deu certo, mas era pra ser. Ela também tem a calça jeans, mais larga, né? Com os bolsos, a fivelinha, que também não dá pra ver no vídeo, mas tem. Quando você imaginar temperamental, pensa nela com essa calça também, porque a calça é importante pra estética dela. Ela usa a argolinha prata, que é só ali pra ornar com a roupa dela. Uma argola, acho que faz sentido. Um anelzinho, que inclusive é um anel muito importante pra mim, mas isso é história pra outro vídeo. Só que ela usa esse anel não pelo motivo principal do anel, mas também pra ele contribuir com essa ideia mais, né, de ornar com a roupa dela, com esses acessórios mais grosseiros e tudo mais. Que é um anel maiorzinho assim, mas não pensa demais no significado do anel. E ela tá ali com o cabelo solto também, que é tipo, não devo penteado pra ninguém, meu cabelo é lindo, meu cabelo é legal. Até quando ele tá num dia ruim, vou deixar o cabelo solto, que é assim que eu gosto do meu cabelo. É isso. Quando a temperamental está em foco, ela continua com a blusa vermelha lá, vermelho vivo, intensidade. Mas ao invés da jaqueta jeans, ela tá com uma jaqueta de couro, pra pegar ainda mais aquela estética de durona. Estereótipo também? Sim, mas faz parte. Gente, estereótipo faz parte do cinema, aceitem. Ele pode ser muito útil às vezes. Então ela está ali com a jaqueta de couro dela, bem bonita. E a calça jeans continua a mesma, porque a estética é eficiente. Ela tá com uma argola prata maior pra ser
dar ênfase, assim, no acessório mais evidente, né, e tudo mais. Só, né, tipo uma argolinha prata pequena e cresce igual, tipo assim, ela tá mais forte, mais intensa. O anel continua lá. E o cabelo meio jogado pra trás, preso assim, também pra contribuir com aquela estética um pouco rock and roll e tal. Vamos lá pra Insegura agora. A Insegura usa uma camiseta preta com uma estampa de uma música que eu gosto muito e que tem uma tradução bem profunda e bem complexa que eu acredito que faz muito sentido para os sentimentos da Insegura. Esse sentimento de estar perdida, de ser ofuscada pelas outras pessoas e de nessa bagunça sentir que perdeu a si mesma. Que eu acho que tem um pouco a ver com o sentimento de insegurança. Você se sente incapaz de uma maneira que você esquece das suas qualidades, da sua capacidade, daquilo que você conquistou até agora. Eu acho que a insegurança é algo que te deixa perdido, até sobre quem você é. E essa música fala sobre isso. É uma música que chama Singularity, que traduz para singularidade. E na blusa também tem a frase que carrega um pouco da mensagem da música, que é: eu me perdi? Então, ela usa essa camiseta. Mas por cima dessa camiseta, ela usa uma blusa de frio cinza. Porque, apesar de você conseguir ver um pouco da camiseta, ela ainda tá tentando esconder a mensagem que ela carrega. Ela não tem coragem de verbalizar o que ela tá sentindo. E por isso, ela põe uma blusa por cima pra cobrir até o que tá estampado na cara dela. Ela usa uma calça de moletom pra fazer sentido com o resto do look, não tem muito motivo por trás. Ela usa o rabo meio preso aqui, e aí também tem um pouco a ver com o contraste com a temperamental, porque eu tenho esse negócio de usar o cabelo solto, porque eu gosto do meu cabelo assim. Às vezes ele não tá penteado, às vezes eu deixo ele livre, leve e solto, porque eu gosto do meu cabelo assim. A temperamental carrega isso. A insegura, ela prende. Então, é uma coisa bem boba, assim, pra simbolizar, mas ela prende o cabelo, mesmo que seja só um pouco, na insegurança de a maneira como ela se sente à vontade não ser como ela deveria estar. Quando a insegura tá em foco, ela se esconde ainda mais do que ela já se esconde naturalmente. Então, a blusa de frio cinza tá fechada até em cima pra esconder a camiseta que carrega um pouco do conflito dela. Ela põe o capuz. Por baixo do capuz ainda tem um boné e um óculos. Então ela tá ali totalmente querendo se esconder do mundo, querendo sumir, querendo passar despercebida. E essa é basicamente a estética dela em foco. Oi, gente! Enquanto eu tava editando esse vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar da roupa da Altruísta. Então, eu vim aqui em outro dia, dando uma leve improvisada, pra poder, né, fazer essa parte que ficou faltando. Então, vocês não ligam não, tá? Então, vamos lá. A Altruísta usa uma blusa marrom, com uma estampa xadrez na frente, com rosa, cinza, uns tons mais clarinhos. Ela usa uma golinha branca por baixo, com os botõezinhos dourados, e uma calça jeans básica. A minha ideia para Altruísta é que ela ficasse o mais parecida com uma mãe possível, entendeu? Eu queria que ela passasse uma vibe de conforto, daquela pessoa, tipo assim, ao mesmo tempo que ela é toda corretinha, toda certinha, né, engomada, ela é aquela pessoa aconchegante, entendeu? Então, por exemplo, a calça jeans dela é super confortável, super cheia de elasticidade, entendeu? Pra se ela precisar resolver um problema, ela tá ali preparada, entendeu? E basicamente a ideia dela é se aproximar, assim, à imagem que eu tenho de mãe. Eu não sei explicar, mas é isso. Ela usa uma argolinha dourada e um anel dourado também com um pingentinho, que é só um conjunto assim pra passar a delicadeza e aquela elegância simples, sabe? E ela também usa o cabelo preso, né, com uma piranha mesmo, que aí fica tipo um frufruzinho assim que eu acho legal, com 2 fiapinhos assim, que também é pra quebrar um pouco aquela coisa bem certa, bem calculada da enigmática, que é o coque dela, pra uma coisa um pouco mais despojada, mas também que teve um toque intencional ali. Ela também não tá, tipo, solta, com o cabelo livre e tal. Mas quando a Altruísta tá em foco, ela perde um pouquinho a questão do conforto, daquela imagem reconfortante, e ela pega mais pra aquela classe, aquela pessoa que tá, tipo, se impondo pra resolver a questão. Aquela pessoa que entra numa sala e você fala assim:
nossa, ela vai resolver todos os meus problemas. É um pouco inspirada na minha mãe também, como vocês podem ver, a semelhança absurda. E aí ela usa uma camisa listrada, que tem o padrão de cores muito parecido com o da blusa marrom original, só que com os tons um pouco mais claros. A mesma calça jeans, a golinha também ali ainda por baixo da camisa. Só que ao invés dela ter o cabelo preso naquele jeito mais despojado, ela prende o cabelo em um rabo de cavalo baixo, que tem tipo que uma viradinha pra trás, assim, tipo, não vou saber explicar, mas tem. E os fiapinhos ali também só pra manter a identidade visual da altruísta. E aí as argolas dela ficam maiores também pra dar uma imponência um pouco maior. Tipo, ela deixou de lado um pouco da delicadeza pra ela ser uma pessoa firme, entendeu? Mas nunca perdendo a classe, importante dizer. O anelzinho continua lá e aí é basicamente isso. Eu acho que a altruísta em foco é provavelmente a personagem mais elegante que tem dentre todas elas. Eu gosto da roupa dela. Mas enfim, voltando à programação normal, a Proativa usa uma camiseta com aquele material para ginástica, né, para exercício, rosa, um rosa bem vivo também para passar essa ideia de intensidade, de que ela, tipo assim, ela tá ali para ser percebida porque ela vai ser útil. Então, tipo, ela quer que esteja acessível, digamos assim, e viva, né? É uma cor viva. Por baixo ela também usa uma bermudinha própria para ginástica, para manter essa ideia de proatividade, de ela tá sempre se movimentando e tudo mais. Ela tem esparadrapos na mão, para passar essa ideia de que ela tá sempre fazendo alguma coisa. Então tem esse símbolo da mão como uma figura de ação, né? Tipo, eu pego as coisas com a minha mão, eu faço com a minha mão, e as mãos dela estão com o esparadrapo, porque por ela fazer demais, às vezes ela pode machucar as suas mãos. Então ela sempre está preparada. Ela tem uma faixa cinza na cabeça, só pra ter essa ideia também de proatividade, de guerreira, de isso aí, eu vou fazer, rock balboa, essas coisas assim. E tem os dois desenhos assim, né, com batom, diga-se de passagem, porque ela é uma mulher poderosa, então ela usa batom pra ser a maquiagem de guerra dela. E quando a Proativa está em foco, ela muda a cor para laranja fluorescente, para ela ser mais ativa ainda, mais intensa ainda, mais perceptível ainda. Continua com a bermuda de academia. Ao invés de esparadrapo, ela tem luvas de couro, sem né, com o dedo aparecendo, para ser mais forte ainda, ela aguentar mais coisas ainda, sem ferir as próprias mãos. O rabo de cavalo, para dar aquela ideia de agora a coisa ficou séria, agora a coisa ficou séria. Entenderam, né? E ainda a faixa tá lá e o rosto pintado dela também fica de cores mais fortes. Especificamente do rosa original dela, pra ela também não perder muito da identidade original. A hiperromântica tem uma blusinha bem leve, bem fadinha, assim, rosa bebê, entendeu? Então ela tem essa blusa com a manguinha aqui, que é como se fosse um véu por cima, preso na manguinha para dar esse efeito bem flutuante, bem, entendeu? Conto de fadas. Ela usa uma saia da mesma cor da blusa dela, uma saia plissada, que também nem sempre dá pra ver, mas acho que aparece mais do que as outras. Ela usa um conjuntinho de acessórios dourado em formato de flor para passar essa coisa de delicadeza, bem princesinha, bem garota, entendeu? Essa é ela. O cabelo solto também, que é como ela se sente à vontade, como ela se sente bonita. E os óculos escuros. Gente, o óculos escuros é só pro efeito dramático, o que é muito hiperromântica. Porque eu gosto disso aqui, ó. Peraí, eu gosto disso aqui, entendeu? Eu gosto disso aqui. Tem uma poesia, sabe? Tem um drama, tem um negócio, tem um charme. E aí é por isso que a hiperromântica usa óculos, entendeu? Geralmente na cabeça, porque, né, também não dá pra viver de óculos escuros. Mas é por isso que ela usa óculos.
E quando a hiperromântica está em foco, aí que ela vira a princesa da Disney mesmo, entendeu? Na cabeça dela, pelo menos. Então, ela, ao invés da saia plissada, ela tá com uma saia também rosa bebê, mas de corino, pra dar um efeito bem flutuante. Quando ela roda, faz assim, entendeu? Às vezes não aparece na câmera, não, mas ela faz. Isso é importante pro personagem, entende? Ela usa uma blusinha toda engomadinha, com renda, com a manguinha, frufruzinha, assim, um frufruzinho aqui também, bem princesa, entendeu? É a estética dela. E uma faixa branca com florzinhas rosas, também bem pequenininhas, prendendo um pouco o cabelo para remeter ao óculos, com 2 fiapinhos caindo assim, porque eu acho charmoso. É isso. A introvertida, básica, né? Não tem muito mistério. Moletomzão cinza. Gente, pra minha família que vive comigo sabe que o moletom pra mim, ele é a minha identidade visual quando eu estou à vontade. Eu amo um moletom. Eu tenho mais moletons do que eu deveria ter, mas é porque eu gosto muito. Eu fico muito feliz de botar um moletom. Inclusive, é muito cruel ter que viver num país tropical, onde você usa um moletom por 2 semanas no meio do ano. Mas são as minhas 2 semanas mais felizes. E é por isso que a introvertida usa moletom, porque é quando ela está mais à vontade. Um moletom cinza, porque é uma cor que passa batido, entendeu? Ela não quer se destacar, ela quer ficar ali, ó, quietinha na dela, ó. Se ninguém me perceber, não tem problema, eu estou à vontade. Ela usa uma calça de moletom também, preto e branco, básico, sem cores, sem, né, nada chamativo. Cabelo solto, livre, leve, solto, natural, zona, entendeu? Não interessa. Quando ela está em foco, não muda muita coisa, porque ela já tem, né, toda a essência do conforto. Ela só põe o fonezinho de ouvido pra ela se isolar de vez do mundo e a cobertinha, assim, só pra dar um aconcheguinho a mais, entendeu? Porque ela está na cama, provavelmente. Mentalmente, ela está na cama. Ela tá. E pra terminar, nós temos a sabedoria, que tem uma camisa toda chique, pérola, que também tem uma pegada meio angelical, que é pra essa representação dela mesmo, né? O Espírito Santo é suave, bonito, gentil, elegante, essa coisa. A sabedoria tem a mesma ideia. Uma calça preta, normalzinha, brincozinho de pérola, tudo suave e elegante. E o arcozinho na cabeça, também pra passar, remeter essa ideia angelical. Também seguir um pouco o estereótipo, mas a gente faz o que dá, né, gente? A gente faz o que dá. Bom, falei demais, né, gente? Falei demais. Mas eu espero que tenha sido bom para vocês poderem conhecer um pouco mais do universo do Mil e Uma Versões de Mim, do porquê as coisas são como são, porquê eu fiz tudo isso. Tudo tem um motivo, mesmo que simples, por trás. E para mim é muito gratificante poder compartilhar isso com vocês. É um projeto muito importante para mim, tem um espaço enorme no meu coração. É um projeto que dá voz a muitas das coisas que eu precisava dar, mas que também tá aí pra ajudar as outras pessoas. Ao mesmo tempo que eu falo sobre mim, eu falo sobre os meus conflitos, sobre aquilo que eu passo, eu tento ser o mais acessível possível, de uma maneira que vocês possam se identificar e encontrar respostas também, como eu encontrei, graças ao Senhor. E é um conteúdo que não é só pra mim, não é só sobre eu desabafar, mas também para outras pessoas encontrarem algum tipo de consolo que, graças a Deus, eu encontrei. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder, dá um joinha, inscreve no canal, que eu pretendo fazer mais conteúdo desse tipo. Eu sei que eu tenho um ritmo um pouco mais desacelerado, mas quando vem coisa, eu acho que vem coisa legal, né? Enfim, me deixem saber se vocês gostam, se vocês querem mais material desse tipo, falando sobre o backstage, digamos assim, porque eu ainda tenho umas cartas na manga, eu ainda tenho algumas coisas pra contar, mas esse vídeo ia ficar enorme, mais do que ele já está. Então, se vocês quiserem saber mais, me deixem saber e eu farei com a maior disposição. Um beijo e até a próxima!